Olá, irmãos, boa noite, graça e paz sobre a vida de todos vocês que estão agora nos assistindo aqui pelo nosso canal do YouTube. Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, que Deus continue a preservar você nesse momento de tanta dificuldade e tanta calamidade que o mundo vem enfrentando. Que Deus dê muita saúde para você e para toda a sua família. Hoje nós queremos mais uma vez partilharmos com você da palavra de Deus. Palavra essa que tem nos dado força, esperança, tem nos dado a certeza de que o melhor de Deus já se cumpriu em nós, que é a manifestação do seu Filho Jesus sobre os nossos corações. Que essa esperança nunca morra e que a palavra de Deus sempre venha renovar a nossa esperança dia após dia. Ainda que o mundo seja abalado, a palavra de Deus, ela permanece inabalável. Nós queremos compartilhar com você neste momento um texto da palavra de Deus, que é a nossa palavra devocional, que nós sempre levamos aos nossos irmãos na nossa igreja, e a você também que tem nos acompanhado aqui pelo nosso canal do YouTube. Então, nós estamos fazendo a nossa palavra devocional no livro de Filipenses, a carta de Paulo aos Filipenses, e hoje eu vou começar a leitura no capítulo 2 deste livro, e vou estar lendo do versículo 1 até o versículo de número 10. Então, se você puder pegar a sua Bíblia na sua casa e acompanhar conosco, e na semana fazer a sua meditação, extrair lições desse texto para a sua vida e também colocar em prática. Diz assim um texto, Filipenses capítulo 2, versículo 1. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos céus, dos que estão nos céus, e na terra e debaixo da terra. Vamos ler o 11 também. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Essa é a nossa leitura devocional de hoje. Deixe ela marcada na sua Bíblia, ou anote num pedaço de papel, ou até mesmo no seu telefone, para que você possa meditar, como eu já disse, durante toda essa semana sobre essa leitura que nós fizemos agora. Quero convidar você a orar juntamente conosco. Em seguida nós vamos louvar a Deus e depois eu estarei voltando aqui para fazer a exposição da palavra. Vamos falar com Deus, convido você a orar juntamente comigo, aí na sua casa, aonde você estiver, você que está de plantão em algum lugar, seja você que trabalha como no hospital, você que trabalha até mesmo em apartamento, você que é porteiro, que Deus abençoe você através desta pregação, através dos louvores, neste culto que nós estamos iniciando agora. Vamos orar. Pai, nós te louvamos em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Nós rendemos graças ao teu nome e diante do Senhor, como esse texto diz,
todos os joelhos se dobram, dos que estão acima do céu, abaixo do céu e debaixo da terra. Todos se curvam porque somente o Senhor é Deus. O poder está em suas mãos. Maravilhoso é saber, ó Deus, que nós fomos alcançados pelo Senhor de forma imerecida. O Senhor nos amou de uma forma tão grandiosa. Não merecíamos, mas o Senhor nos trouxe até Ti. Nós jamais correríamos para Ti, Senhor. Nós jamais nos prostraríamos diante da Sua face. Por isso, nós queremos Te pedir nessa noite, perdoe os nossos pecados, Senhor. Perdoe os nossos pecados, porque eles são muitos. Perdoe a nossa pequenez, e muitas das vezes de não entender o que o Senhor está fazendo. Reclamamos, murmuramos, nos queixamos, em vez de dizer: seja feita a sua vontade. Tu sabes o que faz, tudo que o Senhor realiza, tudo tem um propósito que ao homem não compete saber. Nós temos que viver aquilo que o Senhor está realizando. Pai, em nome de Jesus, não existe nada que possa nos desestabilizar ao ponto de desviarmos da fé que uma vez nos foi dada através da sua graça. Como Paulo diz, o dom da fé. Nós podemos ter momentos difíceis, Senhor, de angústias, momentos até de ter uma fé duvidosa, não porque a fé nos falta, mas por causa das circunstâncias. Mas uma coisa é certa: se o Senhor começou em nós esta obra, se o Senhor nos trouxe, nos humilhou na sua presença, nos colocou de joelhos na sua presença por causa da sua santidade, nós sabemos que através da obra inicial o Senhor há de concluir. Pai, em nome de Jesus, que as famílias que nos acompanham sejam totalmente abençoadas pelo Senhor. Que haja paz nessa casa, que haja alegria neste lar, que essa quarentena não traga separações, brigas, contendas, mal-estar nos lares, mas que possamos nos aproximar ainda mais um dos outros. Abençoe a tua igreja, abençoe o nosso país Brasil, Senhor. Abençoe o estado do Rio de Janeiro, abençoe este mundo. E quando eu peço isso, é porque ainda estamos nele. Oramos pela paz, principalmente porque assim teremos paz, se o Senhor assim fizer paz na cidade. Foi isso que o Senhor disse para aqueles que estavam na Babilônia. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça nos dê sabedoria para enfrentarmos tudo isso, sempre olhando para o Senhor. Receba os nossos louvores, seja engrandecido, não porque nós temos esse poder, mas porque nós queremos atribuir ao Senhor aquilo que sai dos nossos lábios, como algo, como forma de dizer que tu és grande, maravilhoso e santo. Seja adorado, Senhor, pelos teus filhos nesta hora. Que eles te louvem de todo o coração. Que seja algo que saia do mais profundo ser e que chegue diante do Senhor de maneira suave, e que o Senhor se agrade de nós para a glória do seu nome. Senhor, fica conosco. Fica conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos louvar a Deus. O convite para você é esse.
Não sei como você se encontra, o momento que você está passando agora, mas o meu convite para você é esse: louve a Deus. Aí onde você está na sua casa, triste ou alegre, tendo muito ou tendo pouco, estando acompanhado ou estando sozinho, estando no hospital ou não, onde você estiver, um conselho para você: louve a Deus, faça de tudo para louvá-lo. E permita, aí no seu coração, faça isso, que esse louvor seja cura no seu coração e te traga a esperança de que Deus está no controle de tudo. Vamos louvar o seu nome. Glória a Deus. Nós te louvamos, Senhor. Aí na sua casa, será que nessa noite você pode refletir sobre este amor? Refletir a grandeza deste amor sobre a nossa vida. Um amor tão grande, capaz de entregar o seu único filho, capaz de vir até esta terra e morrer por nós. Esse amor de Jesus, a única esperança. Não há amor maior, não há amor igual ao teu, Senhor. E nós te louvamos nessa noite, viemos para te adorar, Senhor. Tu és a luz do mundo. Te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Louvando essa canção de todo o teu coração nessa noite. Tu és a luz do mundo, Senhor. Tua
Jesus. Nunca saberemos o preço, Senhor, dos nossos pecados naquela cruz. Jamais saberemos. Nunca saberemos. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. E eu nunca, jamais saberemos o preço, Jesus, dos nossos pecados naquela cruz. Nós nunca saberemos. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer: Tu és o nosso Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim, totalmente amável e totalmente digno, tão maravilhoso para mim. E tu és totalmente amável e totalmente digno e tão maravilhoso para mim. Só tu és único digno de ser adorado. Totalmente amável tu és, Senhor. E a tua vontade, ela é perfeita. Tua vontade, ela é perfeita, Senhor. Que a sua vontade seja feita não somente no céu, mas na terra, Senhor, assim como ela é feita no céu. Nós te louvamos, nós cantamos essa canção, Senhor, como uma oração nessa noite. A Ti, o nosso Pai, ao Pai nosso, ao Deus soberano, digno de ser adorado e exaltado para sempre, único merecedor de louvor. Louvamos a Ti, Senhor. A Ti.
vontade seja feita. Nós cremos, Senhor. Tudo passa nessa terra, mas o teu reino é na palavra é eterno. Aleluia. Teu reino é sempre eterno. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Graças a Deus. Que o reino de Deus, que a vontade de Deus sempre esteja conosco, permaneça em nosso meio. Que a sua santa palavra esteja sempre em nossos corações, desde agora e para sempre. Queridos irmãos, pegue aí a palavra de Deus. Vamos fazer a exposição da palavra. Eu vou procurar hoje fazer uma palavra bem sucinta, bem direta. E eu quero que você, por gentileza, vá acompanhando comigo esta mensagem. E o tempo que você for acompanhando a pregação, eu queria te convidar para pensar comigo também, meditar. A meditação vai ser muito importante para todos nós. Eu estou aqui na igreja, no ministério mais desejado, com poucas pessoas, né? Pessoal que faz o louvor, acabou de fazer o louvor, e pessoal também que dá apoio com a mídia da igreja, para que possamos levar até você esta pregação, do canal aqui do YouTube. Mas eu quero pedir tanto a você que está em casa, como os que estão aqui, para pensar comigo, dar a devida atenção para esse assunto, porque eu vou falar de um assunto muito conhecido, mas que eu fiquei meditando durante bastante tempo. Na verdade, é um assunto que já estava sendo discutido, até na minha própria casa, estávamos falando sobre essa questão, e eu queria pedir a você também para ouvir com bastante carinho esse texto e essa pregação de hoje. Nós vamos ler Mateus capítulo 11. Eu vou pedir você para pegar a palavra de Deus e abrir em Mateus capítulo 11. Nós vamos ler somente 6 versículos deste capítulo, inicialmente, e conforme for nós vamos ler os demais. Mas a princípio, nós vamos ler somente esses 6 versículos, do versículo 1 até o versículo 6. Então peço a você, pegue aí a palavra de Deus e vamos ler primeiro, e em seguida nós vamos falar sobre esse assunto. Mateus capítulo 11, versículo 1, diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Amém, igreja? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, damos graças ao teu nome por esta palavra. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que tem acompanhado as nossas transmissões. Te agradeço por cada pessoa que tem compartilhado essas pregações. Te louvamos porque sabemos a importância de levarmos a palavra, de fazermos com que as tuas verdades cheguem
ao maior número de pessoas possível. O Senhor tem nos dado essa ferramenta e nós queremos usá-la para a glória do Teu nome. Pai, que a Tua palavra, que é viva, traga vida para todos os ouvintes. Nós estamos mortos em delitos, em pecados, Senhor. E só o Senhor pode nos trazer vida através da sua vida. Faça-nos viver. Assim como o Senhor fez aquele vale de ossos secos ficarem de pé e se tornarem um grande exército. Levanta aqueles que estão mortos. Faça a tua boa obra em nós. Glorifica o teu nome. Senhor, nós te suplicamos em nome de Jesus. Fortaleça a nossa fé e nos faça caminhar nesse caminho estreito e nessa porta tão apertada. Nos ajude a continuar nos esforçando a passar por ela. Que o teu nome seja glorificado. Que nós não sejamos nesse momento, Pai, de maneira nenhuma vagarosos, mas que sejamos firmes e constantes e abundantes na tua obra. Abençoe teus filhos, abençoe a todos nós, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos, ele narra um assunto bem discutido. Na verdade, um assunto que já é debatido há muitos anos. Não é uma novidade o que eu estou lendo para você quando se trata a respeito das possibilidades que ocorrem nesse texto, porque aqui há possibilidades. E eu vou explicar para você quais são essas possibilidades. Em primeiro lugar, o texto narra que João Batista, ele tem uma pergunta a fazer a Jesus. E essa pergunta ela vai ser feita pelos seus discípulos. E aqui nós abrimos as possibilidades. E eu repito que essas possibilidades, elas não surgiram no hoje, no agora, nesse momento. Não começou neste século. É um debate bem antigo. Porque muitas pessoas ficam com a dúvida em saber quem é que está com dúvida, ou se essa dúvida aqui, ela parte só de uma linha ou de duas linhas. Então a discussão é saber por que João envia discípulos até Jesus para perguntar se ele é o Cristo ou se era para esperar um outro. Alguns defendem que a dúvida aqui não está ligada diretamente a João Batista. Para muitos, a dúvida aqui está ligada aos seus discípulos, ou os discípulos de João. Porque o judeu, ele tinha uma expectativa a respeito do Messias, ele tinha uma expectativa a respeito do Cristo Salvador. Quando ele viesse, ele seria o libertador de Israel. Ele chegaria, ele transformaria Israel de uma forma tão ampla que o povo de Israel, ele teria uma estabilidade por causa da vinda desse Messias. E quando Cristo se manifesta, a manifestação de Cristo, ela é bem clara que os judeus, eles são frustrados no que diz respeito à expectativa que eles tinham a respeito de Cristo. Por essa razão que Cristo, ele não foi muito bem aceito por muitos dos judeus. Porque esses judeus, eles tinham uma expectativa diferente da realidade. A realidade era que Cristo, ele vem de maneira muito humilde, manso,
ele não se manifesta como sendo o rei esperado para os judeus, mas Jesus, ele nasce numa cidade bem desprezada. Na verdade, ele nasce em Belém, mas ele vem, né, da Galileia, ele é um galileu, ele vem de uma região, sendo ele um homem completamente humilde, de família humilde, seu pai carpinteiro, a sua mãe uma mulher muito humilde. E isso não vai, na verdade, alcançar as expectativas dos judeus. Como pode um Messias ser filho de um carpinteiro, de uma mulher muito humilde? Então as dúvidas, elas começaram a surgir até mesmo dos discípulos de João, lembrando que essa é uma possibilidade. Então João, dentro deste ponto, dentro dessa possibilidade, ele vai enviar discípulos até Jesus com o seguinte pensamento: vá lá e tire a dúvida de vocês. Essa é uma linha que algumas pessoas defendem. Vai lá e vejam com os olhos de vocês se ele realmente é o Cristo. Vai lá e pergunta para ele se ele realmente é o Salvador. Vá vocês. E aí os discípulos de João vão perguntar para Cristo se ele é o Salvador, porque Cristo agora está andando com publicanos, ele se mistura com mulheres que eram prostitutas, né? Ele entra na casa de pecadores e isso vai gerar muitas dúvidas até mesmo naqueles que são judeus e estão seguindo João Batista. Essa é uma possibilidade que muitas pessoas defendem. E a segunda possibilidade, que é a que eu acredito, é que João realmente ele está com uma dúvida. E por que da dúvida? João não está com dúvida no que diz respeito se Cristo é o Messias Salvador. Essa não é a dúvida de João. João não está com dúvida se Cristo é o Filho de Deus. Senão nós teríamos aqui um erro muito grande dentro da Escritura, e já eu te mostro isso, porque a parte das Escrituras que mostram João de maneira bem enfática, né? Ele é bem enfático em dizer que Cristo é o Filho de Deus, mas o problema de João aqui é que ele está preso. João ele vai ser preso por Herodes e ele vai ser colocado, e muitos comentaristas dizem que João ele passou 1 ano na prisão antes da sua morte. João está aprisionado, enquanto Cristo está fazendo todos os milagres, realizando todas as obras, curando leprosos, levantando paralíticos, anunciando a obra do reino de Deus. João está aprisionado. E a sua fé nesse momento, enquanto ele está preso, ela vai ficar meio vacilante. O que está aqui em xeque não é o que diz respeito se João crê em Cristo como Messias ou não, você já vai ver isso. O que está em xeque aqui é a fé de João no Cristo. Eles têm uma fé meio que vacilante nesse momento. Quando nós olhamos para a Escritura, você vai encontrar muitos homens de Deus, que tiveram esse momento de ser meio vacilante acerca daquilo que cria. Por exemplo, nós poderemos falar de Elias. Elias era um grande homem de Deus. Elias era um homem que orou e fogo do céu caiu. A Bíblia nos ensina que homens que foram enviados até Elias, se eu recordo, através da ordem de Acais, e esses homens eles foram mortos pelo fogo que caiu do céu. Eles foram consumidos. Elias também orou lá no Monte Carmelo, diz a palavra de Deus, e enquanto ele ora, fogo também vai descer do céu e vai consumir o holocausto. Os profetas de Jezabel são destruídos, eles vão ser mortos a fio de espada de Elias. Elias é aquele homem que orou dizendo que não choveria durante 3 anos e meio, não choveu. Depois disse que choveria e choveu novamente. É aquele homem que orou por aquele menino que estava morto e a vida voltou. Elias é um homem de Deus, nós não temos dúvida disso. É difícil falar de Elias e encontrar
em Elias uma fé vacilante, mas a Bíblia nos ensina que ele teve esse momento de uma fé vacilante. E foi num momento muito difícil, momento de angústia, onde Elias, após matar os profetas de Baal, ele entra debaixo de um pé de zimbro e ele pede no seu ânimo a morte, ele quer morrer. Elias, ele começa a trazer questionamento, dizendo que somente ele ficou como profeta, mas ele não sabia que Deus tinha preservado 7.000 joelhos que não tinham se curvado a Baal. Mas Elias, diz o texto, que no seu ânimo ele pede para morrer. Elias, ele quer perder a vida, ele quer sair daquela angústia, porque ele está muito angustiado. Ele está muito angustiado e muito angustiado a ponto de dormir debaixo daquele pé de zimbro. O anjo dá para ele, vinha o anjo de Deus, dá água para ele beber, dá pão para ele comer, e depois o anjo dá ordem para ele levantar e sair daquele lugar. Elias vai para um caminho que não era o caminho do Senhor. Ele vai numa direção que não era a direção do Senhor. Ele vai numa linha que não era a linha que Deus tinha estabelecido, e ele vai se esconder lá naquele monte. Até que a voz de Deus vem até Elias e manda ele voltar para o caminho, volta-te por esse caminho, e vai ungir Eliseu, o profeta, no seu lugar. Elias teve um momento de dificuldade por causa da angústia, sim. Ele teve um momento de vacilante, sim. Podemos falar também sobre o apóstolo Pedro? Olha, quando nós lemos a Escritura, nós contemplamos Pedro sendo um daqueles que realizou muitas obras em nome de Jesus, saiu para pregar a palavra de Deus. Os demônios se sujeitavam a Cristo enquanto os discípulos pregavam a palavra de Deus, demônios eram expulsos. E Jesus repreende, dizendo: não vos alegreis, porque os demônios se sujeitam a vós. Alegrai-vos, pois antes, pois estar os vossos nomes arrolados no livro da vida. Ou seja, Pedro também é um discípulo que tem muita fé. Ele é um homem cheio do poder de Deus. Pedro é aquele homem que está lá no jardim do Getsêmani, com a espada, querendo a força de braço proteger Jesus, não deixar Jesus ser levado pelos soldados que foram prendê-lo lá no Getsêmani. Mas a palavra de Deus nos ensina que o mesmo Pedro que no Getsêmani estava para proteger a Cristo, é o mesmo Pedro que outrora tinha dito que não deixariam prender a Cristo, que ele estava pronto para ir até a morte com Cristo. Ele estava pronto para isso tudo, e Jesus disse: você vai me negar 3 vezes. E não deu outra. Quando a angústia chega, quando a dificuldade chegou, quando os homens começaram a olhar para Pedro e falar assim: olha, eu te conheço, você estava com ele, você é um deles. Você faz parte daquele grupo que seguia esse homem que está sendo julgado aqui. Pedro, imediatamente, diante dessa perseguição, diante dessa angústia, diante desse questionamento, ele vai dizer o quê? Não, eu não o conheço. Ele vacila, ele nega Cristo nesse momento. É claro que as Escrituras, ela vai sempre nos orientar a sermos constantes na fé. A Bíblia sempre vai nos orientar a não esmurecermos, a não temermos em momento algum. Porém, a Bíblia, ela não vai dizer que é pecado quando nós estamos numa extrema angústia, passarmos por esse momento de oscilação, porque isso acontece. A angústia, a dificuldade, as dores, os problemas, eles vêm sobre nós. Ele nos atinge, ele nos alcança. Nós sabemos que as lutas, elas podem fazer com que o homem, ele seja até mesmo, nesse momento que a angústia é tão pesada, ele chegue a pensar que Deus o abandonou, a pensar que Deus se esqueceu dele. Nós, que somos cristãos, devemos trazer à nossa mente aquilo que nos traz esperança, que é a palavra de Deus para esse momento de caos
e momento de angústia. E é isso que está acontecendo com João Batista. João Batista, ele passa por um momento vacilante. Então, o que está acontecendo aqui é, Jesus, depois de dar as instruções que o versículo 1 nos ensina, após Jesus dar as instruções, ele vai pregar a palavra de Deus nas regiões da Galileia e nas cidades circunvizinhas, ele e os seus discípulos. E João, lá do cárcere, preso, ele está ouvindo falar dos sinais, das maravilhas que Cristo está realizando, das obras que estão acontecendo. E João, quando escuta isso, quando ouve isso, ele tem essa dúvida. Olha, se ele está realizando todas essas coisas, eu vou enviar 2 discípulos lá para saber, 2 não, nós não sabemos quantos, mas ele envia discípulos lá para perguntar para Jesus, o Senhor é realmente aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Nós temos que esperar outro vir ou é o Senhor mesmo? O versículo de número 2 aqui de Mateus capítulo 11, Mateus capítulo 11, versículo 2, vamos ler, diz assim: E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 discípulos, exatamente 2, a dizer-lhe, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? É uma pergunta. João, ele tem uma pergunta e essa pergunta, quem vai levar para Jesus são os discípulos de João. Os discípulos de João, eles perguntam para Cristo se ele realmente é o Messias. João não pode sair da prisão porque ele está aprisionado, porque Herodes mandou prendê-lo na fortaleza de Maquerote, melhor dizendo, às margens do Mar Morto, porque João Batista ele tinha uma pregação muito centrada na verdade. E a sua prisão, ela vai ser ocasionada porque João, ele tinha um compromisso com a palavra de Deus, com as verdades de Deus. João não poderia por si só ir fazer essa pergunta, ele precisa de intermediários. Ele precisa que alguém pergunte para Cristo, porque ele está preso por causa da verdade. E que verdade é essa que João trazia? As verdades que ele foi ordenado falar. A verdade que lhe fora determinado falar. Então ele tinha um compromisso com essa verdade de Deus, com essa palavra, que João não poderia abrir mão de falar o que Deus estabeleceu. E através da verdade que Deus estabelece para ele falar, ele vai ser preso. Quais foram as razões que levaram João para a prisão? Nós vamos ler Mateus capítulo 14, só para questão de entendimento, porque Herodes, ele manda João ir para a prisão, não porque João fez algo contra Herodes. Muitas pessoas dizem assim, Herodes mandou prender João porque João ofendeu Herodes. Você não vai encontrar isso na Escritura. Herodes não ficava ofendido com a mensagem de João, não. Quando você lê a Escritura, você percebe que Herodes tinha prazer em ouvir as verdades que João tinha para falar. Mas quem não gostava de ouvir as verdades que João tinha para falar, era a esposa de Herodes, que na verdade não era a esposa dele, ele tomou a esposa do irmão. E nesse contexto, Herodes, quando ouvia João pregar, quando ouvia as mensagens de João, Herodes até gostava. Só que a mensagem de João, ela era ofensiva para a esposa ou a mulher, entre aspas, de Herodes. E por essa razão, ela começou a incitar
Herodes a prender a João, porque a mensagem era ofensiva ao pecado que estava sendo cometido, a transgressão que estava em trâmite, a transgressão que estava descorrendo naquele prezado momento. E como João não tinha compromisso com Herodes, não tinha compromisso com, aspas aqui, a esposa que ele tem, não tinha compromisso com mais ninguém, a não ser com Deus, João não se importa se o que ele vai falar vai ofender. Ele não se importa se as verdades que ele vai trazer vai machucar. Ele não se importa se as verdades que ele vai trazer vai causar um mal-estar. Ele só precisa desempenhar o papel a qual lhe foi dirigido por Deus. João é aquela voz que clama no deserto. É ele que diz em Malaquias capítulo 3, versículo 1, que o próprio Deus havia prometido ao povo que enviaria um anjo ou um mensageiro à frente que prepararia o caminho do Senhor. E esse mensageiro é João Batista, fazendo uma alusão até ao nome de Malaquias, porque Malaquias quer dizer mensageiro. Esse mensageiro é João, que viria trazendo verdades de Deus, que viria trazendo a palavra de Deus, custe o que custar, doe a quem doer, queira o homem ouvir ou deixá-la de ouvir, João pregaria, porque ele viria debaixo de uma ordem, preparar o caminho para o Senhor. A missão de João é essa. O propósito de João é só preparar o caminho. A missão de João é só anunciar aquele que vai vir. Essa era a missão dele. Ele veio para desempenhar esse propósito. Ele veio com esse compromisso de preparar o caminho, de anunciar aquele que estava por vir. E debaixo destas ordens, debaixo desse propósito, João ele vai ter muitos conflitos, porque a verdade causa conflito. A verdade ela vai causar, vai gerar inimigos. A oposição à verdade é a mentira. Assim como a luz é uma oposição às trevas, assim como você vai ver o reino do inferno sendo uma oposição ao reino de Deus, assim é a verdade, a mentira. E João, na sua boca só tem verdade, porque ele é o que prepara o caminho. Então, trazendo essas verdades no capítulo 14 de Mateus, vamos ler, Mateus capítulo 14, e eu também vou ler Marcos já, mas vamos ler Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, eu vou ler o versículo 1 até o versículo 5, diz assim, eu estou em Mateus 14, versículo 1. E naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados, este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Versículo 4. Porque João lhe dissera, olha a mensagem de João, é por isso que ele está preso. Olha a mensagem. Porque João lhe dissera, não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Ou seja, na cabeça de Herodes, João tem que morrer. Mas quem é que incita João à morte? Esse desejo de matar João Batista parte de Herodes? É Herodes por si só que quer tirar-lhe a vida? Não. Herodias, ela começa a ser incomodada com essas verdades. As verdades que João traz começam a causar conflito.
E agora, imagine, você é casado, né? Sabe muito bem que quando a mulher começa a falar na cabeça, misericórdia, a gente deita para dormir, trabalha o dia inteiro, a única coisa que a gente quer é dormir. A gente deita na cama para dormir, a mulher fica o tempo todo, falando, e com vontade de dormir, você fala, tá bom. Agora você imagina Herodias, essa mulher, ela era endemoninhada. Era uma mulher totalmente perturbada. E João Batista está causando nela incômodo. Olha só o que diz Marcos a respeito da mesma história aqui. Mas Marcos traz uma informação muito interessante a respeito de como Herodes via João. Marcos capítulo 6, vamos ler aqui o Evangelho de Marcos capítulo 6, só para você ver que Herodes, ele olhava para João como homem de Deus. Ele olhava para João como homem de Deus. Ele não olhava para João como um endemoniado, um perturbado, um causador de confusão, não. Olha só, Marcos capítulo 6, nós vamos ler o versículo 17, diz assim: porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo manietado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Ou seja, Marcos já traz a informação que Herodes prende João Batista por causa de sua mulher. E aí o versículo 18 diz: pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo. Quer dizer, quem quer matar João não é Herodes. Não é Herodes. Quem quer a morte de João é a mulher dele. Porque o que João prega lhe causa conflitos. Ela quer, porque quer a cabeça de João Batista. E o texto diz, mas não podia. Verso 20, porque Herodes temia João, sabendo que ele era varão justo e santo, e guardava-o com segurança, e fazia muitas coisas, atendendo-o de boa vontade, e o ouvia. Quer dizer, Herodes, além de atender alguns pedidos de João Batista, ele ainda ouvia o que João falava de bom grado. Espera lá, o que João prega, o que João fala a respeito de Herodes e do casamento que ele tem? Olha, está errado isso aí. Tem uma coisa errada aí. Mas Herodes, mesmo sendo contrariado, ele não atentou contra a vida de João Batista. Ele não vai partir para tirar-lhe a vida, pelo contrário. Ele olha para João e fala, esse homem é um grande homem de Deus, mas o conflito é causado com ela, com Herodias. A palavra de Deus diz que é por causa disso, porque ele causou conflito, a verdade gerou conflito, a palavra entrando, batendo, ela espanca, ela humilha o pecado e o pecador fica ofendido. E por causa da ofensa que a palavra causou no coração desta mulher, ela manda prender João Batista. E João Batista está encerrado. E enquanto João Batista está encerrado na prisão, Jesus está operando. Jesus está fazendo obras, curando leprosos, levantando mortos e assim por diante. Aparentemente, João Batista ele é como se ele fosse um ofensor, dizendo a verdade. Deixa eu abrir aspas aqui rapidinho e falar uma coisa. Existem muitas pessoas que acham que falar a verdade é sinônimo de ofensa. É claro que a verdade diretamente dita, ela pode causar muitos conflitos, é muito verdade isso, muito. Mas não existe outro método de salvação, de libertação, de restauração,
de abrir os olhos de alguém a não ser através da verdade. Como que alguém vai chegar ao pleno conhecimento se não for através da verdade? Então ele vai ser ofendido. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Gálatas, lá em Gálatas capítulo 8, versículo 16, Paulo vai dizer assim: por acaso eu me tornei inimigo de vocês porque eu disse a verdade? Herodias olha para João e tem ele como inimigo. Mas como assim? João não está falando mentira. João só está falando a verdade. Em todo o tempo que ele estava em liberdade, em todo o tempo que ele estava livre, João só falava a verdade. Ele não pregava mentira. E entre as muitas verdades que ele pregava, ele falava a respeito desse Cristo que havia de vir. Entre as muitas verdades que João pregou, às margens do Rio Jordão, ele falou a respeito de Jesus. Então aqui nós vamos começar a entender que João está numa prisão, antes de estar na prisão só pregou a verdade, porque ele é o precursor dessa verdade, ele é o que prepara o caminho daquele que há de vir. Mas agora na prisão ele tem uma dúvida, ou seja, ele está vacilante. Mas João, ele não tem dúvida, ouça isso, de que Cristo é o Messias, o Salvador, de maneira literal. Não é isso que está em xeque aqui. Porque se fosse, nós teríamos aqui que colocar em descrédito tudo que João fala anteriormente. Porque o que João vai falar anteriormente são palavras de convicção. Ele está convicto, eu já vou ler com você, anteriormente ele está convicto que Jesus é o Filho de Deus. Mas o que está acontecendo agora é angústia. É um momento de angústia, é um momento de prisão que ele está enfrentando. E o seu coração angustiado faz com que ele tenha um momento de oscilação. Ele oscila em um momento, mas o João Batista continua sendo o mesmo João Batista, quando estava em liberdade. Eu não posso julgar você como não sendo uma mulher de Deus, como não sendo um homem de Deus, quando você enfrenta muitas dificuldades na vida e você oscila. Eu não posso dizer, aquela ali não é uma mulher de Deus, aquele ali não é um homem de Deus, aquele ali não crê em Cristo, aquela ali não crê em Cristo. Não, nós passamos por momentos de oscilação, como eu disse sobre Elias. A Bíblia vai nos orientar a crer o tempo inteiro? Sim. A Bíblia vai nos orientar a termos uma fé firme? Sim. Mas nós somos de carne e ossos. Nós enfrentamos situações na vida que às vezes nós não conseguimos nem sequer enxergar dias melhores. Às vezes a situação é tão pesada, tão pesada, tão pesada, que parece que o mundo acabou. Pense comigo quando uma mãe perde um filho, por exemplo. Quando se perde uma criança tão desejada. Quando se compra todo o enxoval da criança, pinta o quarto, já coloca o nome da criança na parede, a criança até chega a nascer. O filho nasce, o médico coloca a criança na mão da mãe, ali na cama. A mãe chega a dar o primeiro leite ali para a criança se amamentar. Mas depois de alguns dias, a mãe recebe alta, vai para casa, e a criança adoece, e volta para o hospital, e a mãe fica em casa, a criança no hospital, e chega a notícia do médico que a criança morreu. Quantas mães cristãs e pais oscilam, ficam desestabilizados por esse momento de angústia. Quantas pessoas enfrentam isso? Leia os Salmos de Davi. Você vai encontrar que Davi muitas das vezes passou por isso. Dizendo que na angústia ele clamava a Deus. E muitas das vezes ele não via esperança. Que a alma dele estava abatida dentro de si. E ele dizia, espere em Deus, espere em Deus. Há momentos da vida que a dificuldade é tão imensa,
que mesmo você sendo uma mulher de Deus, sendo um homem de Deus, sendo uma pessoa cristã, autêntica, salva em Cristo, tem esse momento de oscilação. E João Batista está enfrentando um momento de grande dificuldade, mas ele sabe, no fundo, ele sabe que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Salvador, que Ele é o próprio Messias. O texto aqui, em Mateus capítulo de número... Na verdade, vamos ler o Evangelho de João capítulo 1. Veja como que João, ele se coloca, quem ele é, qual o propósito de João, qual é a missão de João. João capítulo 1, abra por gentileza. João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1. Abra na sua casa. Evangelho de João capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 23. João capítulo 1, versículo 23. Olha isso, João falando aqui. Vamos ler o versículo de número 20. E confessou e não negou. Confessou dizendo, eu não sou o Cristo. João está falando, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então, quem és, pois? És tu Elias? E disse, eu não sou. És tu profeta? E respondeu, não. E disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àquele que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? E disse, eu sou uma voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João está dizendo, eu sou aquele que Isaías profetizou que viria. Eu sou aquele que Malaquias disse que viria. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu estou aqui simplesmente para preparar o caminho para aquele que está chegando. Está chegando um aí após mim. Veja a mensagem de João em Mateus capítulo 3. Qual era a pregação dele? O que João pregava em Mateus capítulo 3? Qual era o sermão que ele trazia? Será que esse homem agora perdeu essa convicção? Será que esse homem agora virou um descrente? Mateus capítulo 3. Mateus 3. Olha, por favor, igreja. Mateus capítulo 3, versículo 11 e 12. Mateus capítulo 3, versículo 11. Diz assim, é João falando. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu não sou digno de levar as suas sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apague. O que João está trazendo aqui no seu sermão? Na sua pregação? O que João está falando? João está falando que Cristo vai vir. Olha a mensagem dele. E quando ele chegar, ele vai trazer restauração. Ele vai trazer vida, ele vai trazer salvação, ele vai trazer justificação. E ele está dizendo, eu só batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vai vir depois de mim é maior do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo. É Ele que vos dará a salvação. É Ele que derramará sobre vocês a verdade. É Ele que vai regenerar vocês. É Ele que vai resgatar vocês. É Ele que tem o poder sobre todas as coisas. É Ele que muda todas as coisas. Somente Ele faz todas as coisas. O poder está nele. João está dizendo que quando o Cristo vier, Ele vai restaurar tudo, espiritualmente falando. E ao mesmo tempo, João fala que quando Ele vier, Ele também vai trazer o julgamento. Ou seja, João está dentro de uma expectativa. Olha a expectativa de João, que quando Cristo vier, além dele trazer consolo, conforto, Ele também vai trazer juízo. João espera algo imediato. A esperança e a sentença.
Ele espera a salvação e o juízo, o julgamento. Porém, Cristo está operando cura, levando salvação, restaurando pessoas, e não há em momento algum juízo. Não está tendo nenhum tipo de julgamento. Jesus, ele só está espalhando as boas novas do Evangelho. Jesus só está apregoando o reino de Deus. Como foi o seu primeiro sermão: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. Ele está levando salvação às pessoas. Ele está levando restauração às pessoas. É por isso que quando Jesus, ele manda os discípulos de João voltarem lá levando a resposta, ele fala assim: vai lá e fala para João que os cegos veem, os coxos andam, são purificados leprosos. A pergunta de João era: você é aquele que havia de vir? Essa era a pergunta dele. Porque João, em momento algum, ouviu: olha, está acontecendo o julgamento. Ele está trazendo somente esperança, cura e libertação, mas julgamento não tem. Durante todo o seu sermão, João pregava que quando ele viesse, ele traria as duas coisas. Só que Jesus, ele não traz naquele prezado momento. Ele está trazendo a graça de Deus. O tempo desse julgamento ainda ele vai acontecer. Ele ainda será derramado sobre toda a raça humana, que não foi alcançado por esse Espírito, que João mesmo prega. Esse julgamento vai vir sobre todos os homens que não foram alcançados pelo Espírito de Deus, a graça que salva. Na expectativa de João, isso aconteceria. Mas aonde está essa convicção que João tanto tem, que Cristo é o Messias? Porque no capítulo 1 de João, vamos abrir aqui, por favor, João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 29. Olha a convicção desse homem. João capítulo 29, capítulo 1, versículo 29. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Observe como que João se comporta. A maneira de João olhar para Cristo. Como ele tinha Cristo como seu Senhor. Olha o que João fala aqui. Olha, João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, versículo 29, diz assim: e no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 30, este é aquele do qual eu disse, que após mim vem um, que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba, e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Olha o versículo 34. E eu vi, e tenho testificado, que este é o Filho de Deus. João está convicto de que Jesus é o Filho de Deus. Enquanto ele está sendo batizado nas águas, o Espírito em forma corpórea de pomba vem sobre Cristo. E João está dizendo, eu vi, ninguém me contou. Eu estou convicto que Ele é o Filho de Deus, Ele é o Messias, Ele é o Salvador. Ele é o que transforma a vida dos homens, é Ele que batiza com o Espírito Santo, é Ele que cura, é Ele que salva, é Ele que restaura. Sem Ele, nada do que foi feito se fez, tudo está nele, tudo se resume nele, Ele é a vida, Ele é o autor. João está dizendo, Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o Salvador, Ele é o resgatador, é Ele.
Há uma convicção em João. Há uma convicção no seu coração. João passou o tempo todo pregando sobre ele, gente. João passou o tempo todo anunciando sobre ele, que ele viria, que ele chegaria. E ele chegou. Ele vem. E como que você pode dizer que João duvidava se Jesus era o Messias? O problema era a expectativa. Esse é o nosso problema também. As nossas expectativas. As nossas expectativas, o que nós acreditamos ser, nem sempre vai ser como esperávamos ser. Nem sempre vai acontecer da maneira que planejamos para ser. Muitos são os planos do homem, mas a última palavra sempre vai vir da boca de Deus. Nós fazemos muitos preparativos, nós temos muitos sonhos, as nossas expectativas. João acreditava que quando o Messias viesse, ele não somente daria o Espírito Santo aos que nele crescem, os filhos de Deus, mas que também o juízo viria naquele prezado momento. Mas agora o que João ouve, o que tem chegado ao ouvido de João é que Jesus está curando, libertando, restaurando, não há nenhuma palavra de juízo. E a expectativa gera dúvida. A falta do cumprimento daquela expectativa causa essa dúvida. Isso acontece com você também. Isso acontece comigo. Às vezes nós fazemos planos e planos e planos e planos e planos e planos. Estudamos, falamos, Senhor, é isso aqui. Mas aí a última palavra vem da boca de Deus. João Batista passou o tempo todo pregando sobre ele. Você acha que João, ele enlouqueceu na prisão? Você acha que João está enlouquecido na cadeia? Você acha que João agora perdeu a fé? A fé, ela também duvida. Foi aquilo que nós pregamos uma vez. Se alguém, o pastor William que me falou isso, né? Vim te salvar. Você estando num prédio pegando fogo, e essa pessoa não estiver aparentada com a roupa do corpo de bombeiro, vestida de bombeiro, você não procurar fazer uma análise de quem está te salvando, e você se jogar por causa do fogo, sem querer saber quem é aquele Salvador que está ali para te salvar, você não está cometendo um ato de fé. Você não está tendo um ato de fé. Você está sendo imprudente. A fé observa. Somos racionais. A fé pergunta também. A fé pergunta. Existem muitas loucuras que o homem fica ensinando por aí, falando, vai na fé. Então pula de um prédio na fé. Pula. Atravessa a Via Dutra com uma venda nos olhos. Fique 30 dias sem comer pela fé, sem beber água. Isso vai te causar males. João, ele está num momento de muita angústia. Muita angústia. Porque o que ele esperava que acontecesse não aconteceu. Mas ele nunca deixou de falar sobre Cristo. Aqui na prisão, ele está mandando perguntar se é o Messias. Porque falta o juízo. Falta aquele fogo que ele falou. Mas o fogo não vem. Versículo de número 4. Eu estou em Mateus capítulo 11, versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes, ide, anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os coxos vêm,
os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. A mesma informação que já estava chegando aos ouvidos de João, novamente vai se tornar a chegar. Porque quando você lê o versículo 2 diz assim: e João, ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outros? Quais eram as informações que chegavam sobre Cristo na cadeia para João? Ele está curando, ele está libertando. E agora Cristo torna a falar a mesma coisa. Não há uma palavra de julgamento. Não há juízo, nenhum. Nenhum. O que está acontecendo aqui é o cumprimento de Isaías 61. Jesus vai responder a João, citando Isaías 61. Porque Isaías 61 é aquilo que estaria sobre os ombros do Messias. É a promessa do Messias. O Messias viria debaixo dessa graça, com esse propósito para realizar esses fins. Vamos ler Isaías 61. Em outras palavras, Jesus está respondendo para João: João, fica tranquilo. Sou eu sim. Eu sou o Messias. Isaías 61, versículo 1. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes, e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe deem ornamento por cinza, e óleo de gozo por tristeza, e veste louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Jesus, ele vai citar esse mesmo texto na sua primeira pregação. Quando Jesus vai pregar lá em Lucas capítulo 4, ele lê exatamente Isaías capítulo 61. Só que com uma diferença. Jesus, ao ler aqui em Lucas capítulo 4, Lucas 4, ele não lê a parte do juízo. Olha aqui. Lucas capítulo 4, Jesus não pula, porque ele veio trazer as boas novas naquele momento. E é exatamente o que João Batista tem como dúvida. Onde está o juízo? Onde está o juízo? É boas novas, mas eu preguei que ele viria trazer o Espírito Santo, restaurar, trazer a salvação, mas ele também traria o fogo. Mas Jesus, a princípio, ele está trazendo boas novas. Em Lucas capítulo 4, versículo 18, olha como é que Jesus lê. Olha a leitura que Jesus faz. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr liberdades aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dá-lo ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Quer dizer, a parte que diz o dia da vingança, Jesus não lê. Ele vai dizer o ano aceitável. Ele está dizendo: eu vim para trazer a vocês a aceitação, o ano aceitável, a graça, a salvação, as boas novas, a restauração.
Eu vim para trazer para vocês a libertação da opressão do jugo, do pecado que estava sobre vocês, que oprimia vocês. Eu vim pegar o meu jugo, que é suave, que é leve, e trocar com vocês. Por isso ele dizia: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomem sobre vocês, é isso que Cristo responde para João. Jesus não vai responder para João mandando a mensagem para João, dizendo assim, não. Vai lá e fala para João, realmente, que eu sou Messias, para ele não ficar com dúvida nenhuma, negativo. Jesus fala assim, fala para João que os coxos se levantam, que os cegos veem, que os leprosos são purificados, que aos pobres é anunciado o evangelho do reino. Em outras palavras, Jesus está dizendo para João Batista: João, eu sei que você está na cadeia, mas aqui fora está tudo sob controle, eu sou o Messias, sim. O tempo do juízo chegará, o tempo da justiça ser estabelecida com vara chegará. Mas enquanto isso, nós estamos apregoando um ano aceitável do Senhor. Nós estamos dizendo que você deve buscar o Senhor porque ainda há tempo de achá-lo. Nós estamos dizendo e pregando que você tem que colocar a sua cara no pó e se arrepender dos seus pecados. É um tempo que a igreja deve correr para Cristo, em que pecadores devem abrir mão dos seus pecados e correrem para Cristo desesperadamente. É isso que Jesus está dizendo, João. Eu estou fazendo a obra do meu Pai. Aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino. Detalhe, Jesus não disse assim, olha que coisa linda. Aos cegos é dado vista. Aos coxos ele tem levantado, os leprosos são purificados e os pobres não são enriquecidos. Amém? Pastores da teologia da prosperidade. O texto não diz assim, leproso purificado, coxo levanta, cego vê e pobre enriquecido. Não. Jesus não enriqueceu os pobres. Não. Ele pregou o evangelho para os pobres também, os pobres de espírito, os pobres financeiramente. Ele nunca prometeu enriquecimento para nenhum pobre, mas ele dá o evangelho para todos. Muitos pastores têm pobreza como doença. Diz que quem é pobre está endemoniado, diz que quem é pobre é carregado cheio de karma. Não! O evangelho do reino de Deus é para quem está doente fisicamente, é para quem está doente espiritualmente. O evangelho é para o rico, o evangelho é para o pobre. Porque Zaqueu tinha dinheiro, mas ele era pobre de espírito. E o jovem rico, ele também tinha muito dinheiro, mas ele também era pobre de espírito. O evangelho deve ser pregado para todos. Então a dúvida de João Batista é sanada. Jesus está dizendo, eu estou no controle de tudo. Deixa eu falar para você, minha irmã, meu irmão. Talvez as coisas não estejam andando da maneira que você esperava, ou da forma que você pensava. Mas escute, Jesus está no controle de todas as coisas. Essa é a resposta para João. Eu estou no controle de todas as coisas, João. Você já cumpriu a sua obrigação. Você já fez o seu dever, João. Você pregou, o seu propósito era pregar e preparar o caminho. Agora pense comigo. Eu abro aspas aqui. Imagine João, né? Pregou a palavra, fez uma obra excelente, preparou o caminho do Senhor, agora está preso. Jesus poderia ter ido lá e tirado João da cadeia, né? Tirar João de lá. Ele nem foi visitá-lo. Ele nem foi visitá-lo. Você acha que João ficou em depressão porque ninguém foi visitar ele? Tem gente que fica assim, ninguém me visita. Cumpre o teu propósito. Cumpre o teu propósito. Seja servo.
Morra como servo. João Batista vai perder a cabeça e não recebe uma visita de Cristo. Ele não recebeu a visita daquele que ele anunciou o tempo inteiro. Porque o propósito dele era anunciar a vinda do Messias. Era só esse. Era viver para a glória de Deus, morrer para a glória de Deus, padecer para a glória de Deus. Se as coisas não estão saindo do jeito que você esperava, glorifique a Deus e se conforte nesta palavra. Ele é o Messias. Estando você preso, estando você em liberdade, tendo você recebido uma visita dele ou não, tendo mandado alguém te visitar ou não, ele continua sendo Deus. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e permanece sendo o mesmo eternamente. E uma última palavra. O versículo 6 diz assim: e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Não se escandalize em Jesus. Cumpra o seu propósito. Não se escandalize, não deixe com que as circunstâncias te levem a ficar escandalizados, porque as coisas não saíram ou dentro do planejado que você fez. Viva para a glória de Deus. Caminhe para a glória de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Fique escandalizado. Puxa, a nossa fé pode até vacilar, mas nós temos que guardar no nosso coração que Deus está no controle. E buscarmos em oração e nos fortalecermos em Deus novamente. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Você pode ficar de pé na sua casa? Você pode? Fique de pé aí na sua casa. Vamos orar. Tem uma canção que eu cantava muito, que é chamado O Meu Deus é Soberano. Essa canção, ela é do Fernandinho. Se você conhecer essa canção, louve comigo e eu vou orar com você. Essa canção é assim: o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o mesmo hoje. Ele está no controle de tudo. Deus de Moisés, de Josué é o mesmo hoje. Ele levanta os mortos, sara e cura os feridos. Coloca teu coração nele. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por essa palavra. Bendito seja o Senhor. Às vezes nós ficamos oscilantes, Senhor, e quantas dúvidas vêm ao nosso coração. Mas nós temos que caminhar em fé. Nós temos que continuar em fé. Caminhar diante da Tua palavra. Mesmo quando o céu estiver pesado, cinza, negro. Às vezes nos falta até ânimo. Mas a Tua palavra, ela nos conforta. Por isso eu digo, Pai, que Tu és soberano sobre todas as coisas. Abençoe meus irmãos que em casa estão. Abençoe a família deles. Abençoe a cada um deles. Que a Tua graça esteja sobre o coração deles, Pai. Que nos momentos mais difíceis da nossa vida possamos nos agarrar a Ti. Possamos nos agarrar a Ti, porque Tu és soberano, Senhor. O poder está em Ti. Sem o Senhor nós não vamos conseguir. Que essa palavra de hoje, Senhor, tenha levado ao coração dos meus irmãos vida. Que o Senhor me tenha hoje, nos tenha como aqueles enviados por Ti a João para dizer: os coxos andam, os cegos vêm, os leprosos são purificados e aos pobres é anunciado o reino de Deus.
O Senhor não mudou. O Senhor continua sendo soberano, Senhor. O Senhor continua sendo soberano, Senhor. Aleluia. Aleluia. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o mesmo hoje. O Deus de Moisés, de Josué, é o mesmo hoje. Ele levanta os mortos, sara e cura os feridos. Deus, desde a eternidade, está no controle. Deus, desde a eternidade, está no controle. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. Se o meu coração parar de bater, Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta à vida. O Deus de Abraão, vamos louvar. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o mesmo hoje. O Deus de Moisés, de Josué, é o mesmo hoje. Obrigado, Deus, obrigado. Ele levanta os mortos, sara e cura os feridos. Deus, desde a eternidade, está no controle. Você crê nisso, meu irmão? Creia, Ele é o Messias de Deus, Salvador. Deus, desde a eternidade, está no controle. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. Se o meu coração parar de bater, Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta à vida. Meu Deus, o meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. Se o meu coração parar de bater, Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta à vida. O meu Deus
soberano. Obrigado, Senhor. O meu Deus é soberano. Se o meu coração parar de bater, Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta a vida. Pai, nós em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor permanece sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. João também cria no Senhor, meu Pai. Talvez as suas expectativas não foram alcançadas naquele prezado momento, mas como ele tinha convicção de que o Senhor era o Cordeiro de Deus, o Salvador da vida dele, Senhor, a nossa fé às vezes vacila, oscila, mas nos ensina a ter uma fé constante, Senhor. Nos dê forças para sermos firmes e constantes diante das maiores tribulações que possamos enfrentar, diante das maiores dificuldades que podemos enfrentar na vida, enquanto estamos neste mundo. Que a tua bondade, a tua misericórdia, a tua graça nos ajude, Senhor. Quando faltar pão, quando os projetos e planos e sonhos não se concretizarem, que possamos continuar a guardar a tua palavra no nosso coração, crendo que o Senhor é o mesmo ontem e eternamente. Quantos sonhos não se cumpriram, Senhor? Quantas mulheres tinham sonhos de serem mães e não puderam gerar filhos? Que essa mulher não se escandalize em ti. Quantos pais tinham sonhos de ver os seus filhos se formando, se casando, constituindo uma família, mas os filhos foram tirados deles, Senhor. Foram ceifados os filhos. Tem misericórdia, Senhor. Ajuda os nossos irmãos, aqueles que pais são presos injustamente. Oh Deus, tem misericórdia. Quantos de nós aqui no Brasil, Senhor, estamos reclamando dessa quarentena, de estarmos tantos dias dentro de casa? Pai, eu me lembro dos testemunhos que eu ouvi de pessoas que passaram mais de 40 dias dentro de containers, porque são cristãos. Foram colocados dentro de containers, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Quantos cristãos ficam presos meses e meses comendo o resto. Eu me lembro de John Bunyan, Senhor, que preso por causa da palavra, ele via sua filha pelas grades mendigando pão. Ele não podia fazer nada. Aquele homem não se escandalizou em ti por causa disso. Não deixe os teus filhos se escandalizarem no Senhor, porque há muito mais pessoas sofrendo, Pai, padecendo nesse mundo, que não se escandalizam em ti. Que sejamos mensageiros de esperança. O juízo virá sobre esse mundo, sim. O juízo virá, a vara virá, o fogo virá. Nós somos consolados no teu Espírito.
E é nessa esperança que somos consolados de que há um lugar para cada um de nós. Abençoe a tua igreja, a tua amada igreja. Em nome de Jesus. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. Se o meu coração parar de bater, Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta a vida. Obrigado, Deus. Deus abençoe você, querido irmão. Deus abençoe você, querida irmã. Guarda essa palavra no teu coração. Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós vamos encerrar esse culto. Que você se lembre dessa palavra. A sua fé pode oscilar às vezes, mas nunca duvide que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Senhor da nossa vida. Guarde essa palavra no teu coração. Vou pedir para você, compartilhe essa pregação. Creia, alguém precisa ouvir essa mensagem. Alguém precisa ouvir. Compartilha. Se inscreva no canal. Não deixe de dar o like. Nos ajude nas visualizações. Temos certeza que o Evangelho precisa ser pregado às pessoas. Amém? Compartilhe no seu Facebook, compartilhe no seu Instagram, compartilhe em todos os lugares que você puder. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus. Deus abençoe você e sua família. Lembre-se, Ele é o mesmo, Ele está no controle de tudo. Amém? Fique com Deus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a consolação do Espírito Santo esteja com você e com a sua casa. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Baruch Rabá Ben Shem Adonai. Tchau.